Assim, normalmente, quem gosta dessa área, já desde pequeno já tem umas tendências, mas eu queria ser geóloga. Eu tentei 3 vezes entrar em geologia, mas já pintava, já trabalhava, gostava de cor, de desenho, mas queria ir para geologia. Aí eu não entrei em geologia, que era lá em Ouro Preto, aí eu prestei artes, aí passei. E aí nas artes, eu me descobri no sentido que era o que eu gostava de fazer. Aí, assim, as disciplinas que eu mais gostei foram, né, fotografia e gravura, que hoje eu sigo desde lá de trás a gravura, como expressão de arte, né. Eu nunca gostei de tinta a óleo, sabe, eu fiz óleo, trabalhei com óleo, mas eu acho o óleo pesado e a aquarela, o que me encanta é o papel. Eu gosto de papel, né? É o papel. Então, o papel, quando o papel não é suporte também, quando o papel é arte, ele faz parte da arte. E a aquarela, ela não é suporte. A aquarela, ela é arte, porque o branco já é o papel. Então, toda a luz que você dá na aquarela é o papel que dá. Então, mesmo que eu trabalho com tela, eu faço retratos em tela, só que aí o retrato, eu trabalho como eu faço aquarela. A tinta acrílica, eu trabalho ela com medium, né, que dissolve mais a aquarela, e eu venho do claro para o escuro. O mesmo processo, porque o tinta óleo é do escuro para o claro. Você põe branco, né? E a aquarela você deixa o branco. Então, quem pinta aquarela não pinta óleo. Normalmente, quem pinta óleo não consegue pintar aquarela. Esse campo de visão diferenciado. Então, para mim, vem do papel, e aí o papel me levou para a aquarela. Pois é, eu conto sempre essa historinha para os meus alunos. Eu me formei, fiz licenciatura, e saí de lá dizendo que eu nunca ia ser professora. Eu passei 20 anos trabalhando como autônoma, tive firma de serigrafia, e dizia que não ia dar aula. Até o dia que eu dei aula, né? Eu dei aula a primeira vez para um curso do SESC, para idosos, né? Para pessoal da terceira idade. Aí foi um encantamento, aí eu não parei mais. Aí fui fazer mestrado com 45 anos, depois fiz o doutorado em seguida, e aí a partir dos meus 43, eu me dediquei à docência. E eu acho que é importante, não sei aí eles que respondem, mas acho que um pouco da experiência que eu tenho, né? Chegou uma hora que você fala assim, poxa, para que eu, né? Vou ficar só com essa experiência? Eu falei assim, aí quando eu vim para cá, eu vi a necessidade das práticas, né? Porque tem artista que é maravilhoso, mas não tem metodologia nenhuma, né? Então não basta saber, tem que saber ensinar, né? Então aí na educação eu entrei com esse processo mesmo de pensar assim, eu vou passar um pouco que eu sei para eles. Eu acho que passei, né? Sim, eu acho. Eu acho assim, cada um... Sabe qual a diferença? A diferença é assim. Tem professor... Eu estudei numa universidade que quase todos os professores eram artistas, né? Então, eu tive aula com o Júlio Plaza, eu tive aula com a Regina Silveira, eu tive aula com o Léo Sonner, todos os artistas lá em cima. E aí foi muito difícil, porque cada professor queria que a gente fizesse o que eles faziam. Então, para a gente tirar uma nota boa, tinha que fazer o tipo do trabalho que o professor queria. Eu acho que isso não é legal, porque isso limitava a pessoa no conhecimento dela. Então, o que eu procuro sempre com meus alunos é encontrar o traço de cada um. Então, eu já dei aula de desenho, quem já fez desenho comigo sabe como que é. Eu respeito muito o que eles desenvolvem aqui na gravura. Na gravura eu passo mais técnicas, porque o projeto são deles. Então, eu acho que quando você dá uma confiança para o aluno, ele voa longe. Tem muito artista que não vai ser professor nunca. Entendeu? Porque não tem o conhecimento para si e morre com ele. Vai enterrar lá, entendeu?
E eu acho que essa é uma personalidade da pessoa. Eu tava me sentindo muito só no ateliê, porque eu sempre pintei retratos. Na época da minha vida, eu pintei muitos retratos, né? Ainda pinto. Isso é solitário o ateliê. O ateliê é solitário. Então, eu gosto de ateliê cheio. E o ateliê cheio é o ateliê de gravura, né? Que a gente trabalha com muitas pessoas, com muitas prensas, com muitas ideias. E aí eu acho que é uma troca, não é só do professor, mas do aluno também. Eu aprendo e eu ensino, né? Quando eu planejo uma aula, né, quando eu pego turmas diferentes, gente, o professor é sempre uma incógnita, que turma que vai... Eu sou muito apegada a essa turma aqui. Eles vão embora em janeiro. Aí eu não sei quem vai entrar, entendeu? Eu não sei quem vai entrar, né? Sempre eles ficam tristes que vão sair, eu fico também porque eu não sei quem vem. Porque eu abro o edital, né? E aí são só 15 vagas, não vai sair, entendeu? Então, essa parte de preparar a aula, de saber lidar com o aluno, para mim é sempre uma inovação. Isso é uma riqueza muito grande como professora. Eu não venho com a coisa pronta, a gente constrói junto aqui. Não se completa. Eu acho que todo mundo aqui passa a informação. E entre o grupo. Eu adoro gravura, porque essa coisa do ateliê coletivo, né? Eu fiz meu mestrado sobre o ateliê coletivo da Renina Katz, né? Trabalhei com a Renina. Vim para cá para dar aula de gravura. Aí, essa questão do ateliê coletivo sempre, né? Da troca. Eu sempre falo para eles, a gravura é uma coisa que alguém ajuda a imprimir, alguém ajuda a pôr papel. Aqui, quando a gente faz serigrafia, tem pelo menos 3 tá usando a prensa. Então, é sempre junto, né? Isso é muito importante. Para mim, eu acho que é fundamental. Eu odeio solidão. Ela nunca vai incentivar. É o professor que corre atrás. Esse projeto de extensão aqui, ele tem 10 anos. Ele faz 10 anos agora, em novembro. 10 anos em novembro, tem que fazer festinha. 10 anos em novembro. E começou de um projeto de extensão, a universidade investiu, porque nós ficávamos num casarão lá no centro, casarão azul, eles pagavam o aluguel, tinham outros projetos junto, mas eu estava lá um tempão. Aí o contrato não foi renovado por problema do dono do imóvel, né, que não era dono, e a UFMA não pôde renovar. Eu praticamente falei assim, eu vou parar, porque eu não tinha para onde ir. Aí sim, o pró-reitor, sabendo do meu projeto de tantos anos, falou, não vai parar não, vai para o Paulo Freire que tem uma sala que você precisa. Eu preciso de uma sala com pia, né? Aí ele veio mostrar essa sala aqui, aí eu falei, não, pelo amor de Deus, essa é a sala que eu quero. Aí vim para cá. Então, a universidade, ela não vai te ofertar o que você precisa, mas você vai pedir e ela pode te ajudar. Eu nunca levei um não da UFMA. Né, eu estou 10 anos aqui, 11, eu nunca levei um não da UFMA. As limitações, por exemplo, assim, material, por exemplo, assim, o material de gravura na minha universidade, lá que eu estudei na FAP, todo material a universidade cedia, né? Aqui a gente compra, né? Às vezes divide com os alunos e às vezes a professora que compra, né? Então, tem coisas que a gente banca, mas eu banco com gosto, né? Porque assim, eu sei, aquelas tintas todas a gente pegou da gráfica que faliu, entendeu? Então, essa prensa, a gente é lá da UFMA, que ela foi doada pelo Val Paixão. Então, essas mesas de madeira iam pro lixo, isso aqui era da minha cozinha, então veio tudo para cá, né? Então, a gente vai se ajustando e dá certo. A metodologia que ela passa nas primeiras cadeiras dela é 2 meses de história, praticamente, 1 mês, 2 meses de história, onde ela dá ótimos conteúdos, ela faz videoaulas, deixa na nuvem para a gente poder acessar em qualquer momento e dá aula presencial. Mas ela passa por todo o período da história da gravura da Europa e chegando no Brasil.
A gente aprende muito com Regiane, especialmente na extensão, para além do que a gente tem de técnica e de conteúdo teórico nas aulas, né? Porque na graduação em si ela dá a gravura, a cadeira de gravura, que é uma outra coisa antes daqui, e as cadeiras de desenho, que também são ótimas, desenho 1, desenho 2. Mas aqui na extensão, o que a gente aprende, assim, para além da técnica, é conversando mesmo, conversando muito, porque é um espaço muito amplo, muito aberto. Então a gente conversa, discute, discorda, então é um ambiente realmente muito acolhedor para a gente construir conhecimento sobre a gravura, mas sobre outras questões da arte, do movimento artístico, da cidade, da cena, do mercado, que seja tudo que envolve, para além da que a gente tem aqui na técnica da gravura, da serigrafia. A professora Regiane é uma professora muito inteligente, né? Então a gente consegue ter uma vivência com a professora muito além somente da técnica que ela ministra. Então a gente vai entendendo o cenário daqui da universidade, do nosso curso, o que a gente pode fazer na faculdade. Acho que principalmente a ter paciência com o processo, a entender que cada coisa leva tempo, leva pesquisa e que nada se faz sozinho, né? A gente precisa da ajuda de todo mundo e eu acho que aqui na extensão a gente faz isso bem, coletivamente. Ela ajuda muito a gente a pesquisar em cima dos temas da cidade, principalmente com os temas ecológicos, que é um tema da nossa extensão, e os temas culturais da cidade. Dentro desse tema, a gente, na produção, já é inspirado a produzir de forma crítica, de forma consciente, de forma social. Então, já é uma inspiração no sentido da nossa produção artística individual. Mas, além disso, ela também inspira no próprio conhecimento que é passado sobre a nossa autonomia, né? Sobre a nossa produção artística, sobre o caminho que cada um quer seguir, que ela pode, às vezes, estar orientando também, nessas conversas mais paralelas também. Então, tem muita inspiração no meio. Que a gente acaba se sentindo bastante solto, bem livre, né? Inclusive, o trabalho ali que eu estou fazendo de serigrafia agora, que acho que responde muito bem essa pergunta, né? Foi um trabalho que a gente desenvolveu aqui numa simplicidade assim muito grande. Se não fosse o momento daqui da extensão que a gente estava dialogando sobre a questão do meio ambiente, questão climática aqui no Maranhão, né? Como é que está a situação? Se não fosse nessa conversa, acho que não teria surgido esse desenho aqui. Eu não vou falar, não sei se eu posso falar aqui, eu vou falar. O nome da logo que tem aqui no chapéu é Vale, né? Vale. Aí a gente fez logo uma brincadeira aqui, aí ela deu bola para eu continuar o trabalho, né? Eu botei aqui vale nada. Vale nada. E aí assim foi surgindo o desenho. Então, ela tem uma influência muito grande, né? Ela deixa a gente pensar, usar a criatividade, estimula, que é uma coisa muito interessante, né? A gente não pode ficar somente preso na questão da técnica ou dos fatos, né? A gente tem que se adequar aos diversos tipos de cenário. Eu acho que a professora Regiane faz isso muito bem. Essa paixão do papel. Então, realmente o que começou foi estudar a história do livro. Isso eu comecei a estudar no doutorado, que eu fiz a imagem impressa do século XIX. E aí eu fui ler livros, fui pegar livros do século XIX. Aí eu vi as gravuras impressas nos livros, aí eu me encantei com a gravura. Eu já gostava de gravura, mas quando eu vi no livro, falei assim, é isso aqui. Tanto é que a aula que eu dou de gravura, lá na graduação, não aqui, que já passaram por isso, eu conto primeiro a história do livro, a imagem dentro do livro, depois eles vão fazer gravura. Aí eles começam a entender que não vem só da arte, vem de uma produção até comercial do próprio livro. Mas começou aí, realmente pela história do livro.
a tudo, tudo. Eu acho que quem é gráfico, uma vez, pensa como gráfico, come como gráfico, vive como gráfico. Sabe, sentir o cheiro da tinta óleo para mim é tudo de bom. Né? Então, não tem como. Gostar de sujar a mão, gostar de essa coisa muito elaborada, que a gente processa, é demorado para chegar no resultado final, não é imediato. Então, isso é um pensamento gráfico. Porque se você for pensar o que era um tipógrafo, né, escrever montar todas aquelas letrinhas assim, de trás para frente, era um trabalho árduo, né? De atenção, né? De atenção, que não podia errar letrinha, depois se errava letrinha, perdia a impressão, voltava lá para corrigir, aí tinha que arrumar as letrinhas, perdia aqueles papéis. Tem que pensar fora da... Exatamente, por exemplo, quando a gente vai imprimir e não está pensando, a gente sempre começa a imprimir com papel mais barato. Porque até ajustar a prensa, ajustar como vai passar a tinta e tal, você está usando papel caro e papel é caro, então você vai perder material. Então, tudo é pensado, você tem que pensar antes, para não perder. Né? Quando faz gravura com muitas cores, que eu estava explicando, se a gente perder uma matriz, uma cor que sair fora do registro, vai perder tudo. Então é metódico, é um pensamento metódico e descompromissado, né? A cidade para nós, nosso tema é meio ambiente. Então todo o trabalho aqui que os alunos fazem é pensando nessa questão ambiental. Então a gente pode estar pondo a cidade nesse trabalho, mas a cidade vira o nosso campo de produção. Então, a semana que vem a gente está indo fazer justamente os lambes na cidade. Então, nunca colocar na parede histórica, respeitar o imóvel como patrimônio. Então, a gente faz o lambe no tapume. Esses tapume que está cheio na cidade. A gente vai lá e faz a intervenção lá. Ou, como eu falo, casa cega, casa muda, né? Que é o tijolo, bloco nos buracos de janela ou na porta. Que aí é bloco. Né? Não é o patrimônio, aquilo já foi uma intervenção, né, da destruição do imóvel. Mas é nesse sentido que é uma comunicação, e a gente aconteceu muito isso, de alguém ver nosso trabalho lá, não sabe quem fez, e depois encontra com mas é da UF, mas não sei o quê. Isso acontece bastante. Persistência, muita persistência. Não desistir, seguir o caminho. Eu acho assim que mais do que nunca a gente precisa de professores de artes, porque vai todo mundo endoidecer, sabe? Vai sim, vai todo mundo precisar. Além da terapia, a profissão é terapeuta e aí professor de artes. Porque na hora que pira, aí vai fazer pintura, vai fazer escultura, vai dançar, vai fazer teatro. Os engenheiros, todo esse povo aí faz, quando pira. Então, eu acho que ainda e a arte, ela vai movimentar esse humano que a IA está tentando deixar extremamente tecnológico. Então, eu acredito que quando você fizer um trabalho com as mãos e as pessoas verem que você está fazendo um trabalho pelas mãos, vai ter uma valorização muito grande. Né? Então, é um incentivo. O nosso curso, ele forma professores, mas muitos também vão sair como artistas. Vão seguir um caminho, já seguem, né? A gente vê a IG Viana, a gente vê o próprio Vitinho que está ali, todo mundo que está aqui, entendeu? Tem o seu lado artístico.